boa noite. Tem aluninha de sábado aqui, né? Pessoal de sábado. Eu sou de sábado, né? Sou coordenadora da turma D, da turma de sábado, mas também sou trabalhadora da casa. E a gente faz esse troca-troca mesmo, né? Tem gente de segunda que dá aula na terça, que dá aula na sexta, que dá aula no sábado. Então, hoje a gente está aqui para conversar sobre libertação do espírito. E eu não sei se foi proposital ou não, né, Aline? Mas esse exercício mental aí que a Aline fez com vocês tem tudo a ver com o tema da aula. Foi proposital, Aline? Foi proposital, eu sabia que era. Eu imaginei, né? Eu imaginei, porque a gente vai ver que... Rodrigo, me lembra aí, é puladinho, né? Menino, faz tanto tempo que eu não venho no presencial. Ah, consegui, tá vendo? Pronto. Além de ser o primeiro dia que eu estou tirando a máscara em público, é a primeira volta de aula, é de vocês, viu? Porque a gente estava 3 semestres no online, né? Como é seu nome mesmo? E Estela estava me dizendo, eu não gosto do online, não, prefiro o presencial, né? Eu gosto dos dois, Estela. Eu achei que no online a gente não teve perda nenhuma, né? A Aline foi também nossa aluna do online e eu acho que a gente conseguiu cumprir bem no online. Mas o presencial é o presencial, né? Tem esse calor humano, apesar do distanciamento que nós estamos agora, né? Mas tem esse calor humano, né? Tem o olho no olho, né? É isso. Então, vamos lá, gente. Hoje a gente vai conversar sobre libertação do espírito, nossa aula 5, e eu queria começar lendo para vocês, né, os objetivos dessa aula, que tem como objetivo geral demonstrar de forma clara que a vida no corpo é para o espírito um estágio da evolução. E explicar os fenômenos da emancipação da alma, como o sono, sonho, morte aparente, desdobramento, sonambulismo, outros que a gente vai ver. Explicar o fenômeno da desencarnação como um mecanismo natural de transferência para uma outra realidade da vida. Falar das consequências da eutanásia, do aborto, do suicídio. E proporcionar a vocês, alunos, a compreensão de que viver é educar-se para a morte. Já pensaram nisso? Que hoje mesmo eu falava para o meu filho assim, ó, a gente só tem 2 certezas na vida. Eu, pelo menos, penso assim, né? Que o tempo não volta. O tempo não volta, o tempo foi, né? E da morte. São as 2 certezas que a gente tem na vida e que a gente nada pode fazer para mudar isso. O que passou, o que eu falei há 1 minuto atrás já era, o tempo já foi, não volta mais, né? E a morte, né? Então, a gente deveria ser educado, né? Ter essa conscientização da morte o tempo todo, mas a gente tem a morte como coisa ruim, como coisa triste, como saudade, como dor, como tristeza, né? Mas eu espero que quando a gente chegar hoje no finalzinho da aula, a gente já esteja começando a pensar na morte diferente. É fácil? Não, não é fácil. É bem difícil, porque são anos, né, de encarnações que a gente tem esse conceito, né, da morte como uma coisa triste, mas a gente vai entendendo, não só hoje na aula, mas em outras aulas, que a vida está dos 2 lados, né? Então, vamos lá. Isso está no livro de vocês, né, o Conhecendo o Espiritismo, que Adenauer diz, não só após a morte o espírito está liberto, o espírito, mesmo vinculado ao corpo físico, goza de relativa liberdade. Então, a gente também tem essa fala muito recorrente, né? Não, o espírito está preso ao corpo, né? Quem nunca ouviu, principalmente das falas espíritas, né? As pessoas falarem isso. Não, o espírito está preso ao corpo, o espírito só se liberta quando desencarna, né? É ruim para o espírito estar preso no corpo. Eu já ouvi alguém dizer assim, é como se fosse um enjaulado, o espírito está enjaulado. Falas que a gente tem que ir remodelando, né? Porque, na verdade, nós não estamos presos a corpo nenhum, nós somos espíritos, né? E nós usamos esse corpo, como já usamos outros, e vamos usar outros em outras encarnações,
como instrumento de manifestação aqui, né? Enquanto estamos encarnados. Mas a gente vai ver nessa aula que nós não estamos presos em momento nenhum, né? Como eu disse, esse exercício que a Aline fez com a gente aqui, óbvio que cada pessoa tem uma concentração diferente, né? Eu sou uma pessoa, por exemplo, que eu tenho dificuldade de concentração. Para me concentrar, eu tenho que estar num lugar igual vocês estavam aqui agora. Silêncio, tranquilo, conduzido por uma música, por um cheiro, né? Tem gente que gosta de aromas, né? Usa alguns artifícios para melhor concentração. Tem gente que não. Está no meio de uma barulheira, né? Eu tenho uma amiga que diz assim, ó, eu medito dentro do ônibus, eu medito em qualquer lugar, né? Tem essa facilidade. E o que acontece quando a gente está fazendo um tipo de exercício como a Aline fez aqui com a gente? É uma liberdade parcial do espírito, né? A Aline fez um exercício bem rápido e bem tranquilo, mas ela poderia ter conduzido vocês a outros lugares, né? Aí visitar algum lugar, alguma paisagem, alguma pessoa, né? E isso é perfeitamente cabível, né? A gente tem esse poder, entre aspas, né? A gente tem essa liberdade de fazer isso. É só um treinamento, né? E também, como eu disse, vai da concentração de cada pessoa, né? Da capacidade que as pessoas têm de fazer essa viagem, né? As pessoas, algumas saem muito facilmente, né? A gente vai ver aqui um pouquinho mais para frente sobre desdobramento, né? E o desdobramento nada mais é do que isso, né? Aquela passeada que a gente dá em alguns lugares e algumas pessoas trazem a lembrança nítida disso, outras trazem vagas lembranças, mas todo exercício de relaxamento, de meditação, terapia, até uma oração demorada, né? Uma vivência, uma condução, tudo isso te leva ao poder de desdobrar, de se libertar, de ir a algum lugar, né? Então, vamos lá. Então, e vocês já viram isso na aula de espírito, eu acho, mas eu trouxe só para a gente relembrar, né? Que nós estamos ligados por esse cordão de prata, que, na verdade, tem esse nome porque as pessoas que têm a vidência, né, que conseguem perceber, enxergar isso, enxergam com uma nuance prateada. Então, foi dado esse nome de cordão de prata, mas é um cordão fluídico, né, expansível, que liga o perispírito ao corpo físico. Então, no momento da libertação do espírito, que eu também não gosto muito dessa palavra, porque quando a gente fala em libertação, dá a conotação de prisão, né? Então, tem alguns slides aí que está escrito emancipação do espírito, né? Eu acho mais bonito. Quando a gente está nesses momentos, que são vários, que a gente vai ver aqui, esse cordão, ele expande, né? Eu posso... meu corpo físico posso estar aqui e o meu espírito pode estar lá no Japão. Ele não tem fim, ele não tem tamanho, né? Ele vai. É um cordão fluídico, né? Que quando estamos no mundo espiritual desdobrados, como eu falei, geralmente só conseguimos ver o corpo espiritual mais denso, idêntico ao nosso corpo físico. Não percebemos esse cordão. Então, o perispírito, eu costumo brincar, né? Às vezes eu dava aula para o grude, né? Para as crianças aqui, eu dizia, o que é o perispírito? O fantasma, né? Aquele que a gente diz assim, eu vi fantasma, né? Que as pessoas dizem assim, eu vi um espírito, eu vi um fantasma. Mas você viu o quê? Você viu o perispírito, né? É o corpo espiritual, mas que também é formado de matéria, uma matéria mais sutil, mas é matéria. Então, algumas pessoas conseguem, têm essa faculdade de conseguir enxergar o famoso fantasma, né? Que a gente diz, eu vi espírito, você viu o perispírito, né? E é com ele, e junto com ele, que o espírito tem esse poder da emancipação. Vamos perguntar, viu, gente? Vocês não vão me deixar falando 2 horas aqui sozinha, não, né? Pelo amor de Deus. Então, eu trouxe essa figura aí só para a gente entender, né? O perispírito, o fantasminha.
E aí agora a gente vai falar de um por um, né? Quais são os fenômenos da emancipação da alma, né? Do espírito. E como acontece? Então, quando o corpo entra num estado neurofisiológico alterado, estados alterados de consciência, e são vários os estados alterados de consciência, que a gente vai ver aí que pode ser tanto natural quanto provocado. Por exemplo, esse exercício que a Aline fez foi um estado alterado de consciência provocado, né? Ela conduziu vocês a uma meditação, a um relaxamento, né? Então, foi provocado. Mas, quando nós dormimos toda noite, a gente entra também nesse estado alterado de consciência, porque a gente desliga, né? Descansa o nosso corpo, mas é uma coisa natural. Todos nós dormimos, né? Durante a noite. Então, quando a gente entra nesse estado alterado de consciência, o perispírito tem a possibilidade de expandir-se e o espírito liberta-se parcialmente do corpo em repouso, mas ainda ligado pelo laço fluídico, que é o cordão de prata. Isso acontece todos os dias quando nós dormimos. Então, eu brinco, né, que eu digo assim, vamos dormir bem vestido, porque quando a gente sai com a roupa que estava, né? Então, dormir com pijama furado, né? Dormir com aquela camiseta de como é que chama? De propaganda política, né? Que tem gente que dorme. Não durma, porque você não sabe para onde você vai de noite, né? Diga. Boa noite. Eu já vou chamando de Gi, viu? Porque eu sou dessas. Então, a participar um pouquinho, né? Isso. Tenho uma filha de 5 anos e ela tem uma sensibilidade muito grande. Conversei aqui, está fazendo tratamento até, fazendo fisioterapia. E aí o acolhimento me aconselhou para toda noite, quando ela estiver dormindo, conversar com ela. E toda noite, desde então, eu estou fazendo, e ela está acordando mais disposta, né? Porque a gente vai conversando com o perispírito, com o espírito dela, né, que está dormindo. Ela está, nossa, ela acorda outra pessoa, acorda cantando, acorda dançando. Maravilhoso. E como você falou no início também sobre tipo meditação, né? Eu sou uma pessoa que era uma pessoa que tinha muita dificuldade de concentração também. E daí sempre falava, medita. Eu disse, ai, gente, eu sou muito assim para meditar, não consigo. Mas eu fui conseguindo, primeiro com as orações, com muita gratidão, toda noite, já faz um tempo, eu consigo parar um pouco a respiração, agradecer pelo ar, que eu respiro por tudo. E eu estou fazendo as curativas aqui, nossa, eu viajo total. Eu sou outra pessoa, estou me sentindo super bem. Como é bom a gente respirar, estar em outro fluido, né? Gisele, meditação, né? Eu ouço muito isso, as pessoas dizerem assim, eu não sei meditar, não, eu não consigo meditar. Meditação é prática, né? Como eu falei, vou ter que repetir, algumas pessoas conseguem isso muito facilmente, já é natural da pessoa, né? Mas outras não. Mas é prática. E as pessoas acham que para meditar você tem que ficar ali meia hora meditando. Não, você começa com a prática, às vezes, de 1 minuto. Às vezes, 1 minuto para você completamente se desligar, né? Esvaziar seu pensamento, ficar inteiro, pleno ali no que você está fazendo. 1 minuto é muito para algumas pessoas. Então, você tenta essa prática durante 1 minuto, depois você passa para 5 minutos, depois você passa para 10 minutos. 10 minutos diariamente, pratiquem, né? Eu uma vez vi um mestre, eu não sei se ele era chinês ou japonês, agora não me lembro, mas ele disse que, falando sobre a meditação, ele disse que a gente tem que fazer, no mínimo, 21 dias para a sua mente entender que aquilo virou um hábito, né? Então, se você persistir durante 21 dias, mesmo que no primeiro dia você faça 1 minuto, depois 5, depois você volte para 3, mas não deixar de fazer, né? Para poder a sua mente entender que aquilo virou um hábito. E aí, quando aquilo vira um hábito, a gente consegue, como você está dizendo, começa a perceber os benefícios que isso traz para a gente, né? E a meditação é uma libertação parcial do espírito, né? A gente pode ir aonde quiser, né? E isso faz muito bem para a gente. Por isso você está sentindo assim. E aí você me disse assim, eu converso com a minha filha enquanto ela está dormindo. Isso também é completamente
cabível, porque principalmente... Quantos anos ela tem? 5 anos. Principalmente as crianças, a gente diz, né, que está com um pé lá e outro cá, né? Então, algumas literaturas trazem que a encarnação só se completa aos 12 anos, ou aos 14, outras dizem que são aos 7, né? Então, vamos fazer uma média aí que no início da adolescência, certo? Então, as crianças têm muito essa fala, traz muito essa fala, né, do meu amiguinho espiritual, do meu amiguinho imaginário, meu coleguinha, e fala sozinha e tal, porque realmente ela está no mundo lá e no mundo cá, né? Então, quando uma criança dorme, é muito fácil a gente conversar com ela. Ela não está te respondendo, mas ela está ouvindo, ela está interagindo, né? E isso traz um benefício muito grande para as crianças, né? A gente vai ver também que em outras situações a gente também pode fazer isso, né? Até como passe, como doutrinação, né? No caso de você perceber que tem uma pessoa num processo obsessivo, ou ter realmente alguém te dizer, não, está passando por um processo obsessivo, você pode sentar ao lado daquela pessoa à noite e conversar com quem você acha que pode estar obsediando ela. Isso se chama uma coisa que aqui no Harmonia vocês vão começar a ouvir e vão ouvir até o ciclo 10, naturalização, né? Adenauer bate nessa tecla em todos os ciclos e vocês vão cansar de ouvir essa palavra aqui, naturalização, né? De tudo, principalmente da mediunidade, né? Vocês ainda não chegaram nessa aula, é a aula 11, médiuns, a aula 10 é mediunidade, mas vocês vão descobrir que todos nós podemos isso, né? E que podemos fazer isso naturalmente, certo? Então, vamos lá. Então, vamos ver aqui, ó, alguns aspectos da libertação do espírito, alguns aspectos que são parciais e outros que são totais. Então, quais são os parciais? Parcial espontâneo e parcial provocado. Lembra que eu falei? Então, o espontâneo, o sono, o sonambulismo, o desdobramento, catalepsia, letargia, síncope e coma. E provocado, desdobramento, hipnose e coma. Então, vocês percebam aí que tanto o desdobramento quanto o coma podem ser espontâneos e podem ser provocados. A gente vai falar detalhadamente sobre isso nos próximos slides. E o total, né? A libertação total acontece na morte, que pode ser natural, né? Ou provocada através da eutanásia, do homicídio, do suicídio e do aborto. Então, todos esses aspectos aí são fenômenos, aspectos que acontecem conosco e que, nesse momento, o espírito se liberta parcialmente ou totalmente quando é o desencarne, certo? Vamos falar um pouquinho de cada um deles. Cadê Rô? Rô, não tá Lô. Ah, foi. Então, vamos lá. Parcial espontâneo, os sonhos, né? Eu acho que pulou, não foi não? Enfim. Deu chabu, que nem diz meu filho. Então, nós temos os sonhos comuns. O que são os sonhos comuns? Ali já está falando sobre os sonhos reflexivos, mas os sonhos comuns são aqueles sonhos que a gente tem todos os dias, né? São sonhos que estão ali ainda na superfície, né? No consciente, não está vindo completamente do inconsciente. São reflexos do que a gente passou no dia a dia. Às vezes a gente sonha com personagem de filme, de novela, né? Um aborrecimento ou uma coisa alegre que passou durante o seu dia. Você mistura aquilo com o que você assistiu, com o que você falou, e você tem aqueles sonhos que você diz assim, eu sonhei uma coisa sem pé e sem cabeça, né? Isso são os sonhos simples. E depois vem aí os sonhos reflexivos. Os sonhos reflexivos são aqueles que você tem um desprendimento maior do espírito, né? São sonhos que você já começa a acessar um pouquinho mais profundo os seus arquivos perispirídicos. Lembra que lá na aula de espíritos vocês viram que os nossos arquivos de tudo que acontece, de todas as nossas encarnações, estão gravados no perispírito, né? Na mente, reforçando, mente é um órgão do perispírito, né? Cérebro
é um órgão do corpo físico. Então, cérebro é uma coisa e mente é outra, né? Então, esses arquivos aí estão gravados na nossa mente, que está dentro do perispírito. E quando a gente tem sonhos à noite, que a gente chama de sonhos reflexivos, né, é um mergulho um pouquinho mais profundo, né? São aqueles sonhos que a gente traz imagens, traz pessoas, né? E eu mesma, essa semana, tive um sonho que eu tenho certeza que foi algum flash do passado, né? Aquele sonho assim que você traz o real, mas que não foi nada do que aconteceu durante o dia, que não foi nada do que eu vi ultimamente, né? Que são aquelas lembranças que você fica reflexivo, né? Daí vem o nome sonhos reflexivos. E aí, nesse momento, o nosso espírito está por ali, por perto, né? Não vamos dizer que ele foi muito longe. Ele está navegando no seu próprio inconsciente, né? Indo e voltando nas suas lembranças. E nós temos também os sonhos. Ah, pode falar. Eu adoro que vocês falem. E eu sempre brinco nessa aula dizendo que quando a gente começa a falar de sonho, abre-se um portal, né? Porque todo mundo quer falar de sonho. Nem vou falar do meu não, porque o meu também tem esses dias aí, mas enfim. Dos materiais que as minhas mandaram, o que eu achei interessante, que a Denal falou que um dia sonhou com um carro, não lembro o nome do carro, bem bonito, bem caro, como ele falou. E aí ele ficou invocado, porque, de repente, o carro era novo e parou. E ele acordou e ficou, por que eu sonhei com esse carro? E o carro novo parou. E aí ele falou que a empregada dele, que chama ele de seu Marcos, né, que nem sabe o nome dele, é engraçado. Sei não, seu Marcos, mas isso aí deve ser o coração. E que aí, nos dias seguintes, ele acabou tendo, né, um problema, e depois descobriram que ele teve uma cirurgia espiritual. Achei bem interessante. Ale, tem alguma coisa a ver, a profundidade, sabe aquele sonho que a gente dorme, quer acordar e o sono é pesado? Isso é uma demanda do corpo ou é algum conteúdo espiritual? Sabe aquela dormida muito pesada que você quer levantar e não consegue? Aí, Aline, já não é mais um sonho, já é um desdobramento, né? A gente vai chegar lá. Já, quando você está, né, naquela agonia e, às vezes, você... Eu vou falar logo, quando chegar lá, a gente pula o slide, né? Para a gente não perder o fio da meada. Desdobramento. Se eu perguntar, que somos 7, né? 8 com a Aline. Vocês já desdobraram? Todo mundo tem a certeza desse desdobramento? Fala de novo seu nome, porque eu sou péssima. Estela. Então, você disse que não, né, Estela? Então, eu vou te perguntar assim, você já teve a sensação, aquela sensação que você está dormindo, ou que você está caindo de algum lugar, ou que você quer acordar, mas sua voz não sai, o seu corpo está imóvel, aquela sensação assim de que você está morrendo e que você, no sonho, quer gritar, mas a sua voz não sai? Desdobramento. Viu como é que você já desdobrou? Inclusive, um que me chamou muita atenção. Eu senti uma luz entrando em mim. E ela era muito forte. E aí, eu tentava acordar. É como se ela estivesse dentro de mim. E eu tentava acordar. Ela tomava meu corpo. E eu era, tomada por ela, e eu tentava acordar, voltar, e eu não conseguia. E quando eu realmente acordei, eu vim tão cansada, que parecia que eu tinha trabalhado por 1000 anos. Desdobramento. Eu estou em Floramento, né, de mediunidade, assim, trabalhando. E eu estou fazendo limpeza de chakras profunda. E aí, a minha amiga, que ela está fazendo uma limpeza, a médium, eu entrei tão profundamente, assim, não sei explicar, que eu estava assim, na verdade, com toda a consciência,
parada, sem conseguir me mexer. E eu saí, eu estava pensando em um monte de coisa, de repente parei de pensar muita coisa, só que eu não conseguia ver nada, eu conseguia ver um clarão, super claro, e eu não conseguia me mexer. Eu sabia que eu estava ali, mas eu não conseguia de jeito nenhum. Bom, passou e tal, ela, alô, Giza, eu vi seu perispírito. Eu disse, nossa, eu viajei tanto assim que conseguiu ver. Foi um tempo demorado, né? Ela falou. E eu até perguntei para ela, e aí, como é a forma? Como eu sou bonitinha? Ela falou que era a mesma forma. Mas, assim, tá, estou assim, sentindo as coisas e viajando um pouquinho. Nosso perispírito tem exatamente a mesma forma do nosso corpo físico, um pouquinho maior, né? Então, mais ou menos uns 5 centímetros para fora do nosso corpo. Então eu sou maior do que eu sou. Você é maior, Aline, seu perispírito é mais alto. Tá vendo como nada está perdido? Boa noite, tudo bem? Tudo bem. Com relação aos sonhos, do qual a gente recebe alguns recados, né, que ocorrem alguns fatos em que a gente recebe recados para dar a outras pessoas, e também os sonhos em que a gente tem a possibilidade de prever fatos que vão ocorrer. Me explique um pouquinho sobre eles. Sonhos espirituais. Então, são lembranças de vivência real do mundo dos espíritos. São recordações de encontros, estudos que participamos, conversas, tarefas que desenvolvemos. Podem ocorrer também perseguições, acontecimentos desagradáveis, sempre em função de nossa sintonia espiritual. A mais ampla exteriorização do perispírito. Então, acontece uma coisa que vocês vão estudar mais profundamente isso, acho que lá no ciclo 4 ou no ciclo 5, no ciclo 4, que vocês vão falar um pouquinho mais sobre física quântica, né? Porque é difícil da gente entender a relação tempo e espaço. Né? Nós estamos aqui encarnados e vivendo numa relação de tempo e espaço, 24 horas, né? Nosso dia tem 24 horas, nós estamos hoje no dia 27 de agosto de 2021, não é isso? Mas, no mundo espiritual, o tempo não é linear, não é igual ao nosso aqui, né? Então, às vezes, as pessoas perguntam assim, quanto tempo fulano passou desencarnado? Aí a gente responde, 30 anos, 50 anos no mundo espiritual. O nosso tempo, né? Para a gente ter isso como referência. Mas lá talvez tenha sido um lapso, porque é um outro tempo, né? Então, isso é uma coisa que vocês vão estudar bastante lá, quando vocês entenderem um pouquinho mais de física quântica, né? Eu não vou me aprofundar nisso aqui agora. Mas é isso que acontece quando a gente fala em sonhos premonitórios. Né? Eu vi, eu sonhei o que vai acontecer. Não, não é o que vai acontecer, é o que está acontecendo. Só que você está aqui e a situação está lá. Então, quando acontece esse desdobramento, essa libertação parcial do espírito, você vai num tempo que não é o seu tempo linear de encarnado. Então, a gente toma isso como uma premonição. Mas, na verdade, não é uma premonição, né? Quando eu explico isso para crianças, eu costumo dar um exemplo que eu acho que não é exatamente isso, mas para que a gente tenha ilustre essa relação. Agora são 20h11 da noite, aqui no Brasil, em Salvador. No Japão é 8h11 da manhã, né? Então, lá já está acontecendo, lá já é de manhã, lá já é dia 28, aqui ainda é dia 27, e nós estamos na mesma Terra, no mesmo planeta, né? Então, é mais ou menos essa a relação de tempo e espaço, diferente de nós encarnados, para os desencarnados, né? Às vezes, a gente acha muito tempo, né? Às vezes, eu estou dando aula de doutrinação, e as pessoas dizem assim, mas é possível um espírito de 1800 e não sei quanto, que ainda não reencarnou, que ainda está perdido, porque a gente firma o pensamento no nosso tempo aqui, né? Então, falando isso, são 100 e tantos anos, são 200 anos, para a gente, mas lá não é esse tempo. Lá o tempo passa de uma forma diferente,
né? A física quântica, nós temos a percepção de 3 dimensões, nós. A física quântica já fala na 11ª dimensão, né? Então, quando a gente vai num cinema, que põe aquele óculinho lá, a gente já vê 4D, né? Tem uns aí que já são 6D, né? São artifícios que fazem a gente entender um pouco mais de outras realidades, mas o nosso corpinho, né, físico, esse mero corpinho aqui, a gente só tem a realidade de 3 dimensões, né? Então, é difícil para a gente entender, compreender essa relação de tempo e espaço, né? Assim como é diferente também cheiros, cores, formas, né? É muito comum a gente ler na literatura espírita, principalmente livros de André Luiz, ele sempre relata isso, né? São cores inimagináveis, são cheiros inimagináveis, porque a gente não tem capacidade com esse corpo que a gente tem hoje, que são 5 sentidos, né? Olfato, visão, lembre aí, audição, paladar e tato, né? Nós só temos esses 5 sentidos para perceber o mundo. Mas, para vocês terem uma ideia, o nosso perispírito tem uma percepção muito maior do que isso, né? Então, como espíritos, a gente tem uma percepção muito maior do que isso. A gente tem cheiros que a gente, quando está em desdobramento, né? Ou quando está desencarnado, a gente percebe que a gente não percebe enquanto está encarnado. Cores, formas, tudo isso, né? Porque o perispírito tem, vamos ilustrar assim, ele é coberto de multissensores, né? Então a nossa audição é muito mais amplificada, nosso olfato é muito mais amplificado, nossa visão é muito mais amplificada, enquanto estamos espíritos, né? Sem estar acoplado aqui no corpo físico, encarnados. Então, a gente percebe isso nos desdobramentos, a gente percebe isso nos sonhos, a gente percebe isso em todos esses passos aí que a gente vai ver, e, principalmente, quando estamos realmente desencarnados, né? Que aí nós estamos completamente libertos de estar sujeitos a essa percepção física, né? Diga. Boa noite, eu sou Camila. Tem algumas situações assim diferentes que eu já vivenciei, eu não sei se seria desdobramento, mas eu não sei se algum de vocês já passaram ter o mesmo sonho várias vezes. O mesmo sonho várias vezes. E aí você estava comentando sobre essa questão de desdobramento e de comunicação, e me lembrou quando eu era criança, que minha mãe relatava que eu tinha algum sonho, e eu tinha várias noites o mesmo sonho, que eu acordava descrevendo para ela o mesmo sonho todas as noites. Criança. Quando criança. O mesmo sonho. E ela ficava, gente, o que está acontecendo com essa menina? Todos os dias acorda dizendo o mesmo sonho. E o sonho era sempre a mesma pessoa, era um homem dizendo que minha mãe ia fugir com ele e ia me largar. Eu fiquei mais de 1 ano de infância sonhando isso todos os dias. Sua mãe não fugiu, não, né? Não. Mas o que eu achei interessante foi, enquanto criança, eu estar sonhando a mesma coisa repetidamente. Eu nunca mais sonhei isso. Mas passar um tempo sonhando isso, como se eu estivesse em contato com alguém que quisesse, enfim, estar transmitindo alguma coisa em relação a isso. Camila, né? Isso. Então, Camila, sonhos reflexivos, né? Foi o que eu falei antes desse sonho aí espiritual. Provavelmente, eu não posso afirmar isso, né? Porque eu não sou vidente, eu não posso afirmar, mas pelo que eu conheço, né? Parece que são lembranças. Pode ser que isso aconteceu na sua vida em algum momento, né? E como eu falei para Gi, a criança está no mundo lá e mundo cá, né? Então é muito recorrente quando a gente está no início da nossa encarnação, da nossa nova encarnação, a gente ter essas lembranças, né, do que aconteceu, e a criança não sabe discernir. Quer dizer, nem nós adultos sabemos, né? Depois que a gente começa a estudar, a gente consegue, então foi isso que me aconteceu naquela época e tal. Mas a criança não sabe expressar isso, e muitas vezes os pais também não sabem entender. Provavelmente, na época que você era criança, sua mãe também não tinha esse conhecimento, né? Mas, com certeza, isso aí me parece que são lembranças de alguma coisa que você viveu. E, provavelmente, alguma coisa traumatizante, né?
porque era uma coisa que estava voltando ali nos seus arquivos toda vez, né? Então, você estava na sua nova encarnação, mas aquele medo, aquele trauma, aquele complexo, aí os psicólogos que me ajudem, se tiver alguém, né? Estava ali, né, borbulhando no seu inconsciente. E toda vez que a gente dorme e sonha, o inconsciente abre as portas ali, né? Então, essa porta se abre, ou fica entreaberta, ou se escancara de acordo com os sonhos que a gente tem. Então, os sonhos que eu falei, os sonhos simples, são aquela porta ali entreaberta, né? Os sonhos reflexivos já são aquela porta que está bem aberta. E esses aí, os sonhos espirituais e também os reflexivos, é a porta escancarada, é o seu inconsciente ali transbordando, né, para fora. Então, é o momento que o seu espírito está realmente acessando os dois mundos, o que você está encarnado e o que você já viveu, né? E na criança isso é extremamente comum, muito comum mesmo. E me parece que isso aí foi algo que aconteceu. Ainda bem que sua mãe não te abandonou de novo, né? Brincadeira. Vamos lá. O que vocês acham que é esse aí? Quem tem algum sonâmbulo aqui? Você assaltava a geladeira? Não. Então, sonambulismo. O sonambulismo é um pouquinho diferente dos outros aspectos. Por quê? Porque em todos os outros aspectos, o nosso corpo está descansando e o nosso espírito está passeando, vamos dizer assim, né? Porque o que precisa descansar é o corpo físico. Espírito não dorme nunca, viu, gente? Nunca. Né? Espírito não descansa, é 24 horas full ali, 24 horas no ar. Né? Então, quando a gente está dormindo, é porque o nosso corpo físico precisa se restaurar, se refazer, os hormônios, tudo que rege aqui o nosso sistema, né? Cardíaco, respiratório, endócrino, isso tudo, o corpo físico é uma máquina, então ele precisa ali se restaurar. Mas, enquanto ele descansa, o espírito passeia. Porém, no sonambulismo é um pouquinho diferente, porque o espírito sai para passear e leva o corpo. Né? O corpo está num estado de letargia. Né? Eu apertei? Não, né? Então, vamos lá. Ó, é um estado de independência do espírito, mais completo que o sonho. Estado em que maior amplitude adquirem suas faculdades. A alma tem, então, percepções de que não dispõe no sonho, que é um estado de sonambulismo imperfeito. No sonambulismo, o espírito está na posse plena de si mesmo. Os órgãos materiais, achando-se, de certa forma, em estado de catalepsia, deixam de receber as impressões exteriores. Ocorre durante o sono, quando o espírito necessita do corpo físico para executar uma tarefa. Então, é o único aspecto de libertação do espírito que o corpo físico está envolvido. Né? O corpo físico está em estado de letargia, de catalepsia, né? Ele não está reagindo aos estímulos exteriores, né? Como eu falei para ela ali, ele está com todos os seus sentidos adormecidos, mas o espírito leva o corpo junto. A maioria dos sonâmbulos não se recorda do que aconteceu quando acorda. Alguns têm essa recordação, a maioria não. Né? Mas, inclusive, é um pouco perigoso, né? Porque, às vezes, a pessoa sai de casa, cai da escada. Né? Então, eu tenho pessoas conhecidas que são sonâmbulas e pai e mãe trancavam a casa, tirava a chave, né, para não acontecer essas coisas. Você fazia o quê, Camila? Estela. Cai da cama? Não pode cair da cama. E você não lembra de nada depois. E tinha uma lenda, né, antigamente, não sei se vocês ouviram, se acordar um sonâmbulo morre, né? Não pode, tudo lenda, viu, gente?
O espírito é capaz de guiar o corpo, mesmo estando este de olhos fechados, abrir e fechar a porta, apanhar objetos. Entretanto, é importante lembrar que o fenômeno não é mediúnico, né? Isso é importante lembrar, porque às vezes as pessoas também têm essa lenda de que é algum espírito que tomou o corpo do meu filho, do meu pai, do meu irmão, do meu marido, né? Da minha esposa. Não, é o seu espírito mesmo que está ali agindo, né? Não tem outro espírito envolvido. Tem um caso, que nós vamos ver aí no próximo slide, mas não é um fenômeno mediúnico. O que caracteriza esse estado é que nele o indivíduo, embora dormindo, se movimenta e procede como se estivesse acordado. Levanta-se, caminha, pratica atos próprios de sua vida habitual, com absoluta segurança e perfeição. Caracteriza-se ainda por, algumas vezes, o sonâmbulo, ao acordar, ter a lembrança do que fez dormindo, mas também não é muito comum, né? Na maioria das vezes, quem tem sonambulismo não se lembra do que fez, né? Ele está usando o corpo, está indo, está voltando, né? E faz isso com segurança, né? Às vezes abre coisas, mete a chave na porta e tudo isso, porque ele está usando os sentidos do perispírito. Lembra que eu falei que os sentidos do perispírito são muito mais amplos? Então, os sentidos do corpo físico, ele não está respondendo a estímulo nenhum externo, mas os sentidos do perispírito, que são muito mais apurados e aguçados, ele consegue fazer tudo isso, né? Só que, às vezes, pode abrir uma porta, sair, né? E ali ele se perder, enfim. Por isso é um pouco perigoso. Sonambulismo é engraçado, que eu tinha um primo que minha tia tinha que esconder a chave, porque dizia que se acordar ia morrer. A gente sabe que não é isso, mas ela não acordava, deixava ele. Mas só escondia existe, a chave. até hoje ainda tem gente que diz que se acordar o sonâmbulo morre. Mas deixa eu perguntar outra coisa. O espírito não descansa, como você falou, né? O corpo que precisa. Mas, por exemplo, quem dorme ouvindo o tempo todo alguma coisa, tem alguma influência no espírito, um cansaço, alguma coisa, ou só físico, ou nada? Só é prejudicial ao corpo físico, né? Porque você demora a entrar naquele sono REM, que os especialistas chamam, né? Aquele sono profundo, que é a única hora do sono, né? A única fase do sono que realmente é refazedora para o corpo físico, né? Então, me perguntaram já uma vez aqui numa aula dessa assim, quem dá plantão, quem vira à noite, não sei o quê, e você faz mal para o espírito não faz mal nenhum, o espírito não se cansa, né? Você vai ter mal para o seu corpo físico, para a sua saúde como um todo, com todas as coisas que a gente já sabe, né, que os especialistas nos dizem, né? Mas para o espírito, não. Isso você me falando, porque, por exemplo, eu e minha esposa, a gente tinha esse costume. Eu parei e me senti bem melhor, mas acordei mais disposta. Aí ele continua acordando mais cansado. É isso? É cansaço físico. É isso. Só cansaço Já falei físico. pra ele desligar, mas não... eu melhorei. Cansaço físico. Estela também falou ali do desdobramento, eu até não respondi, agora eu falei de cansaço, me lembrei. Que você acorda cansada, né? Cansaço físico também, né? Porque você desprende energia para estar voltando ali, né? Mas o espírito não se cansa, viu, gente? O espírito não sente cansaço. O que sente cansaço é o nosso corpo físico. Então, olha lá, tem uma modalidade, vamos chamar assim, do sonambulismo, que é uma mediunidade sonambúlica. O que é isso, Alessandra? Algumas pessoas, por exemplo, sentam na cama à noite e escrevem, né? Escrevem uma mensagem, escrevem alguma coisa, ou sentam e falam com alguém, com o esposo, com a esposa, com a mãe, seja lá com quem for que more, coisas que não fazem parte daquele dia a dia, né? Mensagens mesmo, né? Como é seu nome? Ana? Como Ana falou assim, recados, né? Então, isso a gente chama de mediunidade sonambúlica. O que é isso? Algum espírito que se aproximou de você naquele momento do sono, que você está parcialmente liberto, né? E com o seu perispírito expandido, porque no momento de libertação do espírito, seja em que aspecto for, provocado ou espontâneo, qualquer um desses aspectos aí, o nosso perispírito está expandido.
Então, quando ele está expandido, ele está suscetível a encontrar com outro perispírito expandido, né? Eu vou dar logo o spoiler da aula 10, que é a aula de mediunidade, que vocês vão entender que a mediunidade funciona dessa forma, né? É o encontro de um perispírito com outro perispírito, né? Assim acontece o fenômeno da mediunidade. Então, acontece isso aí com a mediunidade sonambúlica, né? Mas, nesse momento, raramente a pessoa que está sobre essa influência de um outro espírito levanta, faz algumas outras coisas, né? Em via de regra, ou escreve ou fala, ali mesmo, na sua cama, no seu lugar, né? Não a diferença é essa, né? Ela não sai, não anda, não fala, não mexe coisa, não come, não abre porta, fecha a porta, não faz nada disso, né? Geralmente é para isso. Então, na mediunidade sonambúlica ocorre um fenômeno análogo, parecido, né? Só que não é o espírito do médium que passa a controlar o corpo, mas sim outro. Daí o fenômeno passa a ser mediúnico. Só que o que se obtém, via de regra, não é um passeio do corpo, mas uma comunicação, num estado em que o médium se encontra completamente inconsciente. Então, é o que eu falei, ele não sai para passear, para fazer coisas. O objetivo daquele espírito, naquele momento, é mediúnico, né? Ou escrever, ou falar, transmitir algum tipo de mensagem. Isso é comum, Alessandra? Não, não é comum, mas eu preciso trazer para vocês entenderem, porque lá na frente vocês vão ouvir falar, não, eu ouvi falar... A Alessandra disse que sonambulismo não é mediúnico. Pode ser, mas não é uma coisa muito comum. Diga. Meu nome é Elisa. Eu tenho uma pergunta, quando eu era mais nova, eu sonhava muito. Eu sou uma pessoa que eu sonho muito, toda noite eu sonho. E sonhos muito sensitivos, todos eles. Parece que até que é lúcido e tal. Mas eu lembro que quando eu era mais nova, eu tive um sonho que eu via dentro... O que estava acontecendo dentro do corpo do meu pai. E tinha vários germes e não sei o quê. Eu lembro que eu acordei rindo, não foi um sonho pesado, não foi um sonho triste. Mas uns anos depois, meu pai teve que passar por uma cirurgia de intestino, que ele tirou quase que metade todo do intestino grosso dele. E eu queria saber se esses sonhos, que não são, de coisas que vão acontecer depois, eles se encaixam em que parte desse sonho você falou? Eles se encaixam em sonhos reflexivos, né? Então, é o que eu falei para ela ali. Era uma coisa que ia acontecer com seu pai num tempo futuro para você encarnada, mas era uma coisa que não existe esse tempo, espaço, futuro, presente. Não existe, né? Então, para a gente chama sonhos premonitórios, para a gente poder classificar, para didaticamente entender do que a gente está falando, né? Mas a gente tem essa flexibilidade, né? E quando a gente está lá no mundo espiritual e volta para cá, é difícil a gente encaixar isso, mas a gente tem a tendência de querer sempre uma explicação racional, né? A gente sempre quer uma coisa, a gente sempre tem o porquê. Mas por que acontece isso? E nem tudo tem porquê, né? Nosso mundo não é feito de certos e errados e porquês, né? Então, é difícil da gente entender isso, mas fique tranquilo. Como é seu nome? Essa falta de crachá, né? Porque agora, por causa da pandemia, a gente aboliu os crachás, né? Mas vocês tinham crachás. Aí a gente olhava, já ficava mais íntimo, né? Mas pode ser, sim, isso, né? Um sonho premonitório, vamos dizer assim. Seu pai ficou bem? Graças a Deus. Então, vamos lá, desdobramento. Cadê, Alessandra, o desdobramento? Aí. O desdobramento ele pode ser parcial, ele é parcial, ele pode ser espontâneo e provocado. Por que espontâneo? Porque todas as vezes que nós dormimos, a gente pode desdobrar, né? A gente pode ficar ali na superficialidade, mas a gente também pode ter um desdobramento e é muito comum, né? E provocado por quê? Porque a gente pode treinar isso, né?
Assim como eu falei do treinamento da meditação, a gente também pode treinar o desdobramento. Existem locais que são próprios para isso. Existe um Instituto de Projeciologia, né? Porque o desdobramento tem vários nomes. Tem pessoas que chamam de viagem astral, tem pessoas que chamam de projeciologia, projeção astral, né? Vocês vão escutar o desdobramento sobre todos esses nomes. E ele é uma prática. Você pode entrar por exemplo, o Instituto de Projeciologia é um curso. Você chega, entra lá, faz determinadas aulas teóricas, práticas e tudo isso, e você aprende, né, a exercitar o seu desdobramento. Então, por isso, ele pode ser provocado. Você pode sentar aqui agora, né, depois da sua aula, da sua vivência, e dizer, vou fazer um desdobramento assim, assado. O desdobramento também tem níveis de consciência, né? Então, com a prática ou com a própria naturalidade que o espírito já traz, ele pode se lembrar de detalhes, de onde ele foi, com quem ele esteve, o caminho, como era, o de ida, de volta, como ele pode se lembrar só de flashes. Então, essa consciência pode ser 100%, pode ser 20%, pode ser 40%, pode ser 50%, entendeu? E você pode aprender a fazer isso. Diga. Boa noite, eu sou Emília. Então, os pacientes sedados, né, o provocado. Eu sou enfermeira, né, de UTI. Eu também sou. Eu já tive relatos de pacientes que estiveram em coma, sob sedação, e geralmente banho em UTI à noite, pelo menos na minha. As que eu conheço é assim. Pós-banho, tem as mudanças de decúbito, e a gente teve um paciente, quando o técnico botava ele de lado, voltava, o paciente já estava virado. Logo após, quando suspendeu a sedação, foi estubado e tudo, relato do paciente. Ele lembrou do técnico, que dava o banho, que botava ele de lado, e ele disse, eu não gostava quando você me botava de lado, porque eu só durmo de barriga para cima. Comum, muito, muito comum. A gente vai falar sobre o coma, né, aí um pouquinho mais para frente, mas no coma, ele também pode ser provocado, né, ou natural. Então, a pessoa pode sofrer um acidente, né, tanto um acidente físico, né, um automóvel, uma queda, qualquer acidente, como um acidente vascular cerebral, né, alguma coisa assim, e entrar em estado de coma. Então, isso é um coma espontâneo, né? E tem o coma provocado, que é o coma induzido, quando a pessoa está num estado muito grave de saúde, que a equipe médica opta por induzir ele ao coma para que ele melhore, né, seja feito o tratamento, e quando ele voltar, né, consciência, ele esteja melhor. E aí, nesse caso, o desdobramento é muito comum. Eu também sou enfermeira, hoje em dia eu não estou trabalhando mais, mas também trabalhava em UTI e centro cirúrgico, que também é um lugar que acontece muito isso. A anestesia é também um coma induzido, né? E é muito comum isso, os pacientes terem relatos assim, não só com eles, como a percepção do mundo espiritual, né? Eu uma vez, e aí não foi eu como paciente, foi eu como acompanhante, né? Porque era minha mãe que estava na UTI, e eu cheguei para visitá-la e ela me disse assim, por que não dão uma cadeira para aquele senhor ali sentar? Esse homem ficou a noite toda em pé do lado dessa senhora aí. A noite toda não deram um café, não deram uma cadeira, não deram uma água, o homem está ali em pé. Não tinha ninguém do lado da senhora, né? E umas 4, 5 horas depois, essa senhora desencarnou. A gente não sabe quem era o homem, mas provavelmente algum parente ou algum amigo espiritual que estava ali já preparando, né? Então, eu tenho assim N histórias para contar para vocês sobre isso, né? E de percepções também diferentes, assim, do paciente dizer assim, quando volta do coma, dizer assim,
Ah, aquela enfermeira loira ou aquele médico moreno, não existe na equipe pessoas daquele tipo, mas ele foi tratado, né? E aí as pessoas dizem, delírio, porque estava... Não é delírio, isso é desdobramento. Ele percebeu a equipe espiritual que estava ali tratando dele, porque hospital, principalmente centro cirúrgico e UTI, tem uma equipe espiritual forte ali, né? Então, os pacientes que estão nesse estado alterado de consciência, seja pelo coma induzido, seja pelo coma natural, né? Seja pela anestesia no momento de cirurgia, todos os pacientes que entram num estado alterado de consciência têm essa liberdade de espírito, tanto de ver o que acontece consigo, quanto a percepção do mundo espiritual, né? Quem trabalha em hospital e tem essa visão espiritual do todo, tem N histórias para contar, né? Por isso, também, a gente sempre aconselha, eu aconselho, tanto como enfermeira quanto espírita, quando chegar perto de um paciente na UTI, fale, converse, né? Você deve ter passado por isso também, de parentes que estão com alguma angústia, dizem, eu não tive tempo de dizer isso assim, assim, eu não falei que eu amava, eu não pedi perdão. Diga, encoste ali do lado e diga o que você quer dizer, porque o corpo está inerte, mas o espírito está ali, né? Então, se você quer dizer que ama, diga que ama, se você quer pedir perdão, diga que pedir perdão. Outra coisa também, não ficar do lado do leito ali, batendo boca, discutindo com o irmão, discutindo com o marido, porque você está perturbando o espírito, né? Está em coma, está dormindo, não está dormindo o corpo, mas o espírito está ali, né? Então, isso tudo são percepções que a gente vai adquirindo, né, com o espiritismo e se posicionando melhor, né? Desculpa. Eu vou me desdobrar, não se preocupem. É a orientação. É porque ela ia falar depois, então... Amiga, Não, desculpa, não vá, diga. A gente sabe que a audição é o último sentido a se perder. Mesmo você Sim. estando sedado, né, em coma, eu digo aos meus... Eu entro nos meus leitos, me apresento aos meus pacientes, mesmo sedado, digo o horário, que é dia, que é noite. Isso. E quando a família... Porque hoje não, depois do Covid, suspendeu visita, o acompanhante, enfim. Mas antes, eu dizia ao acompanhante, à família, toque, converse, ele está lhe ouvindo, independente de estar sedado, ele está lhe ouvindo. Aí você vê reações do paciente, uma lágrima, às vezes até a pálpebra, um piscar, uma movimentação. E quando o paciente tem a grata surpresa, né, de retornar, de ficar bom, eles relatam isso, né? Interações, sabe? Eu acho esse mundo, não é porque eu trabalho em UTI, não, mas eu acho fantástico. A saúde e a espiritualidade. A equipe espiritual que trabalha em setores graves, né, importantes. Lógico, tem equipe espiritual em todos os âmbitos profissionais que vocês imaginarem. Mas, quando se trata da saúde física, né, então, nesses locais assim, quem tem esse tipo de percepção, às vezes a equipe espiritual é maior, o contingente, do que a equipe encarnada que está ali trabalhando, né? Diga. A hipnose é um tipo de desdobramento provocado? Sim. Era isso. A gente vai ver. Então, olha lá, também conhecido como viagem astral, projeção astral, experiência extracorporal, todos esses nomes vocês vão encontrar aí, tudo é desdobramento, né? Durante o sono, o espírito desprende-se do corpo devido aos laços fluídicos estarem mais tênues. A noite é um longo período em que está livre para agir no outro plano, porém, vários graus de desprendimento e lucidez, como eu falei. Você pode lembrar de tudo, você pode não lembrar de nada, você pode ter flashes de lembrança, né? Nem todos se afastam do seu corpo, mas permanecem no ambiente doméstico. Temem fazê-lo, sentir-se-ão constrangidos num meio estranho, aparentemente. E, por isso, eu perguntei assim, todo mundo já teve desdobramento? Estela disse, não. Aí eu brinquei com ela, você já teve essa sensação?
Porque, principalmente as pessoas que fazem esse tipo de treinamento chamam isso de aterrissagem, né? Quando a gente desdobra, eles chamam de decolagem, eles usam esse termo, e quando a gente retorna, de aterrissagem. Então, quando a gente não tem essa experiência, né, na hora da aterrissagem, né, na hora da volta, principalmente se a gente for acordado, né, a gente sente esse desconforto, né? Eu costumo muito ouvir as pessoas aqui mesmo da casa dizer: eu não gosto quando acontece desdobramento comigo, não. Porque é um treinamento, né? Conforme você vai se permitindo, percebendo, a sua percepção vai ficando ampliada, a sua percepção vai ficando mais tranquila, e aí você vai descobrir que é maravilhoso fazer isso, né? Mas enquanto a gente não pratica, não permite e não amplia, aí é meio sofrido, né? Como dizem as pessoas, é sofrido, né? Quando a gente volta, a gente tem aquela sensação, e como a gente tem essa sensação várias vezes, a gente fica evitando. Não gosto quando acontece isso comigo, mas é uma coisa boa de se fazer, quando a gente consegue praticar, se permitir, né? Existem os graus de consciência que ele fala ali, é isso. Às vezes a pessoa, com esse treinamento, com essa prática, consegue relatar 100% do que aconteceu. Eu saí daqui do meu quarto, se tiver acompanhado com alguém, por exemplo, eu saí daqui do meu quarto com uma pessoa, fui assim, foi assado, peguei um carro, não peguei, entrei num lugar claro, escuro, amplo, vi fulano, vi ciclano, falei isso, voltei, né? E tem pessoas, por exemplo, que dizem assim: não, eu fui a um lugar, encontrei um rapaz que me disse isso, não sei o quê, pá. Então, você se lembra do que aconteceu lá, mas você já não sabe como foi, como você voltou, quanto tempo demorou, né? Então, isso são percepções diferentes do grau de lucidez do que acontece. Mas, assim como a mediunidade em si, a prática traz a excelência, né? Então, conforme a gente vai praticando, isso vai ficando mais suave e vai ficando gostoso de se fazer. Aí, depois, a gente não quer parar de fazer mais. O desdobramento também pode ser... Deixa eu ver o que está escrito ali. Durante o desdobramento, o espírito desprendido do corpo exerce atividade real e efetiva. Encontra-se com parentes, amigos, instrutores e também com inimigos dessa e de outra existência. Então, o desdobramento também, quando ele é natural, não é provocado, você vai para onde a sua energia te puxar, né? Então, você pode estar indo para lugares não muito legais, né? Você pode estar indo encontrar com alguém que você não estava querendo encontrar, porque naquele momento ali você é espírito liberto, né? E quando a gente encontra com outros espíritos de outro plano, aí a gente chama de um desdobramento mediúnico, assim como o sonambulismo também, né? O desdobramento em si não é uma coisa mediúnica, acontece com a gente quase todas as noites, né? Em maior ou menor proporção e grau. Mas, quando você traz na sua lembrança um encontro realmente mediúnico, espiritual, aí a gente dá o nome de desdobramento mediúnico. Lá vai Gisele. Tá bom, eu também. Quer que eu fale? Que a gente fala, né? Lógico. Lembrei agora que uma certa vez meu pai, que era muito apegado a um tio meu que desencarnou há muito tempo, eu era nova ainda. Não que eu seja velha. E aí, meu pai, ele teve, né, infarto, tem 3 anos. E ele sempre fala desse meu tio, até hoje, sempre fala. E um dia a gente não estava conseguindo achar o remédio dele, que ele tem que tomar, né, sempre. E aí, pronto, tudo bem. Ele disse, não, amanhã a gente procura, tudo certo. Só que eu acho que eu dormi nessa preocupação. Enfim, do nada eu comecei a sonhar com esse meu tio. Nossa, foi tão real, foi muito real. Ele falando, não, fique calma, conversando comigo. E aí eu conversei, né, com uma médium e ela me falou que ele realmente esteve comigo.
que ele esteve... Não, comigo não. Que ele esteve aqui, que ela o viu e tudo, descreveu ele totalmente e falou, como ele estava por aqui, provavelmente ele deve ter se encontrado realmente com você, né? Achou o remédio? 2 dias depois. Mas tudo bem, está tudo bem. Ele não foi muito eficiente. Né? 2 dias, não é porque a gente estava na roça, que a gente chama de tão distante, porque lá não tem nada. Mas achou o remédio? Então, uma pergunta que sempre vocês me trazem assim, como é que eu sei que é um sonho espiritual? Como é que vocês acham que sabe? São anos de praia, né, Ana? As perguntas são sempre recorrentes, né? A cada aula a gente tem uma gama de perguntas que a gente já sabe que vocês vão trazer, né? Como que eu sei que foi um sonho espiritual, Alessandra? Não tem uma fórmula, gente, mas é uma coisa particular de cada um e é uma coisa sentida, né? Agora, alguns espíritas, né, alguns autores, alguns escritores dizem algumas coisas sobre isso. Primeira delas, por exemplo, minha mãe faleceu, isso é verdade, minha mãe faleceu fazem 10 anos. Quando minha mãe faleceu, o meu filho mais novo tinha 7 anos, que ele agora está com 17, e o menor tinha 4 anos. Ele agora está com 14. Eu vivo sonhando com a minha mãe, mas sonhos do meu cotidiano. Aqueles sonhos bobos, simples que eu falei, né? Eu sonho que eu estou com ela no mercado, eu sonho que eu estou com ela lá em casa fazendo alguma coisa, eu sonho que eu estou no médico, eu sonho que eu estou aqui, que eu estou ali. E sempre nos meus sonhos, os meus filhos estão pequenos. Então, são sonhos simples, são lembranças, né? Às vezes, eu trago fatos do que está acontecendo na minha vida hoje, mas no meu sonho, quando eu acordo, meus filhos ainda estão pequenos. Então, não são encontros espirituais. Né? Alguns autores dizem isso. Quando você sonha com alguém desencarnado, algum parente, alguém amigo, e no dia de hoje, como o caso dela, né? Era um fato que estava acontecendo ali naquele momento. O pai dela estava doente, precisava do remédio. Né? Ela não sonhou com o tio dela na época que encontrou não sei aonde. Ela sonhou naquele momento, no presente. Né? Então, isso é um fato que comprova ser um sonho espiritual. Qual é o outro requisito para a gente entender que é um sonho espiritual? O que você sentiu. Né? Quando você acorda de um sonho que foi um encontro espiritual, está na pele. Não adianta eu dizer para vocês o que é, o que não é, mas é que está na pele. É diferente de você sonhar com um pai, com uma mãe, com um irmão que já morreu, e você acordar com aquilo assim, ai, poxa, pena que foi um sonho, ai, que saudade dessa pessoa. Isso é normal, isso a gente sempre vai sentir, né? Ah, poxa vida, como eu queria que fulano estivesse aqui. Isso é uma saudade gostosa, né? É diferente. Agora, quando você tem realmente um sonho espiritual e você encontra com aquela pessoa, você acorda com aquela sensação de que você estava com aquela pessoa, né? Assim, por exemplo, se no sonho você abraçou aquela pessoa, quando você acorda, você está sentindo aquele braço em volta de você, você está com um cheiro no nariz, você está com o perfume daquela pessoa, você está com sentindo o calor da pele daquela pessoa. Foi um encontro espiritual. O seu perispírito, quando você retorna do sonho, ele ainda está com todas aquelas percepções, com todos aqueles sentimentos. Então, é uma coisa particular de cada um de vocês. Se vocês já tiveram algum sonho desses, vocês vão entender o que eu estou falando. Se não tiveram, quando vocês tiverem, vocês vão lembrar do que eu estou dizendo agora. Porque isso é 1, 2, 3 numa encarnação. Não é aquele sonho que acontece todo dia. Né? Por exemplo, minha mãe tem 10 anos que faleceu, eu tive um encontro com ela, que eu tenho certeza que era um encontro. O resto, como eu falei, eu sonho sempre, toda semana, cotidianamente, mas sonhos assim, bobos. Né? Encontro, eu tenho certeza que foi um, porque é aquela
pote de tesouro que você acha uma vez na vida. Então, só quando você acordar desse sonho, você vai ter certeza que foi. O meu marido, por exemplo, o pai dele também já faleceu, já tem uns 20 anos. Eu acho que quando o pai dele tinha uns 6, 7 anos de falecido, ele me acordou no meio da noite. Eu estava dormindo, 3 horas da manhã, ele acordou, amor, amor, amor. Foi. Encontrei meu pai, e chorando, porque é aquele encontro, né? É diferente desses sonhos que eu falei para você. Ah, que saudade, poxa, essa noite eu sonhei com meu pai, ele estava tão bem, ai, que saudade e tal. Não te traz aquela coisa visceral, aquela emoção que você está sentindo na pele, como dizem as pessoas, né? Então, isso é um sonho espiritual. Agora, vocês só vão saber e ter certeza quando vocês sentirem isso, né? Diga. O que eu queria lhe falar em relação aos sonhos, pelo menos no meu caso, os sonhos em que ou eu recebo algum recado ou tenho alguma informação que são informações de fato relevantes, não é em sonho profundo. São os sonhos que acontecem, por exemplo... Ao amanhecer. Não, 10 minutos... Depois que você dormiu. Tem que estar descansado. Não são os sonhos que... se eu estiver muito cansada, eu vou ter 1000 sonhos ali, aquelas confusões todas, que são sonhos simples, né, como você estava falando. Esses outros não, eles acontecem em tempo 20 minutos de sono. É aquele que dormiu ali, você volta e com determinadas informações concretas, tipo assim, aviso de assalto, um determinado local, quem vai assaltar, como vai entrar, o que vai levar. Que dá tempo, inclusive, de avisar as pessoas. Mas eu já percebi, pelo menos nas 2 vezes que ocorreu o fato desse tipo, não adianta avisar, porque não muda nada. Porque o do assalto eu avisei. Eu falei, olha, não permita que fulano de tal entre aqui, porque ele vai entrar, vai levar determinados documentos, determinadas coisas, isso assim. E eu precisava sair, porque eu tinha uma audiência no dia, e eu voltei e estava todo mundo olhando para a minha cara assim, fulano teve aqui, levou tudo. Mas eu não avisei, não dá. Eu escondi as coisas embaixo da mesa. Ele me disse, eu entreguei. Né? E um outro caso também que foi semelhante a esse foi um aviso de que a pessoa ia passar mal, que ia morrer, que ia ter um determinado problema de saúde. E eu chamei ele na minha sala. Falei assim, fulano, vem aqui na minha sala, quero conversar com você. E eu trouxe uma amiga. Falei, chame Jacira, que também trabalha com você. Vem cá, eu tive esse sonho, esse aviso, e que você iria passar mal, e que você ia sentir tal coisa assim. Aí Jacira já vem, Ana, com os sonhos. Aí ele disse, mas eu sei exatamente o que você está me dizendo. Aí ele saiu, comprou um terço para mim, me entregou e disse assim, ponha no seu carro. No dia seguinte, ele teve aneurisma e, a partir dali, uns 3 dias depois, morreu. E por que não dá para fazer nada? Isso me incomoda. Te digo que me incomoda muito. Quando você me respondeu, né, no início, quando eu fiz esse tipo de pergunta, não, na verdade, os fatos estão acontecendo em tempo real, porém, com um intervalo, um lapso de tempo que se desconecta ali quando a gente acorda e a gente acaba não percebendo exatamente em que tempo estamos. Né? Porque não dá para mudar. Não muda, não muda. E eu ainda digo mais, às vezes as pessoas dizem assim, outra pergunta recorrente, né? Que isso acontece com várias pessoas. Eu conto ou não conto? Eu digo, olha, eu não conto. Eu não conto. A menos que seja para o meu marido, para o meu filho, para alguém muito, muito próximo de mim. Para uma amiga, para uma prima, para uma cunhada, eu não conto. Porque eu sei que não vai mudar nada. E quando eu conto para o meu marido, para o meu filho ou para qualquer pessoa muito próxima, é só para desabafar. Para dizer, olha, aconteceu isso. Né? Eu senti isso. Porque, e às vezes, eu vou além, Ana, às vezes você fala isso para as pessoas se chateiam, ou as pessoas ficam preocupadas, né? Às vezes deixam de fazer algumas coisas com medo daquilo, e tanto para o bem quanto para o mal, né? O bem e mal também não existe, mas tanto para ser bom para ela ou não ser, não vai mudar nada, você dizer. Não vai mudar, né? Porque aquilo já está ali. Já aconteceu, né? Você acha que vai acontecer, mas não, já aconteceu. Então, o seu sonho, a sua orientação, né? O seu despertar, não vai mudar nada. É chato, né? Mas é verdade. Em alguns momentos
que você percebe as coisas. Eu tive um sonho uma vez bem interessante com a tia minha, que é viva, inclusive. E eu estava sentada no sofá da casa dela, conversando com ela, e no sonho o sofá, a sala eram idênticos à realidade. Ela mora numa cidade aqui no interior da Bahia, e ela estava me conversando. Ela foi casada durante muitos anos, ficou viúva, e ela tinha se apaixonado de novo por uma outra pessoa e estava começando a se envolver com essa outra pessoa. E ela me contando sobre esse processo, que ela estava se apaixonando de novo e tudo mais. Quando eu acordei, eu liguei para ela e contei do sonho. E ninguém sabia que ela estava com ninguém, a família ninguém sabia. Aham. E aí eu liguei para ela e falei, eu sonhei com você. Ela fez, como foi? Eu contei. Ela fez, eu não consigo esconder nada de você. Não é possível isso. Ela, não, mas assim, se ninguém da família está sabendo, não é para saber, não conta para ninguém. Aí eu fiquei calada, não contei. Ela fez, mas é isso mesmo, é exatamente assim que está acontecendo. Mas existiu todo um processo, porque ela já tinha mais de 60 anos, viúva, e achava que não tinha o direito de se apaixonar de novo. Aham. Mas o processo estava acontecendo exatamente. Desdobramento. Ou você foi até ela, ou ela veio até você, e vocês conversaram naturalmente, como espíritos que são, né? Como espíritos que são. E quando a gente... Uma vez tinha um casal aqui, de jovens, bem novinhos, né? Ainda antes da pandemia. E aí ele falou assim, a gente pode combinar de se encontrar? Eu falei, pode, é só aprender, né? Aprender a técnica do desdobramento, vocês podem se encontrar aonde quiser, inclusive fazer viagem internacional, fiquei brincando com eles, né? Porque é isso, né? Quando a gente dorme, a gente pode ir aonde quiser, e às vezes a gente vai encontrar pessoas doentes, talvez, né? Também me veio à memória aqui outros relatos, né, de pessoas que conversam com seus entes queridos que estão em coma, né, bem, aí acorda e diz assim, eu conversei com a minha mãe essa noite, mas ela estava tão bem, né? A gente sentou, conversou, ela me falou e tal. Graças a Deus, meu coração se aliviou, eu acho que ela vai melhorar, eu acho que isso é uma premonição de que ela vai sair. Não sai, desencarna, né? Mas as pessoas entendem isso do jeito que quer, do jeito que o coração está mandando, né? Mas, às vezes, foi só um encontro, né? Às vezes, a pessoa que está ali num estado de coma é um espírito, e aí ela se permite vir até uma filha e ter uma conversa, se permite ir até um marido e ter uma conversa, né? E aí a pessoa que está encarnada entende da forma que melhor acalenta o coração, né? Mas isso é muito comum, conversar, né? Mesmo com encarnados, né? Porque, independente de encarnado ou desencarnado, espíritos somos todos, né? Então, a gente pode ir aonde quiser, pode se encontrar com quem quiser, pode conversar com quem quiser. Às vezes, é espontâneo, na grande maioria das vezes, às vezes a gente treina a fazer isso, né? Então, vamos lá, gente. Daqui a pouco, Marie vai dizer que acabou meu tempo e eu não cheguei nem na metade. Então, vamos lá. Catalepsia. A catalepsia, durante muito tempo, né, hoje em dia, já temos métodos aí de identificar isso, mas houve um tempo lá no século XIX, XVIII, está escrito ali não, né? Não, mas em algum século desse aí, que eu não vou dizer se foi o XVIII ou XIX, que se fazia isso aí, ó, enterrava a pessoa e se colocava uma cordinha amarrada lá no dedo do defunto, porque se o defunto acordasse, ele ia se sacudir dentro do caixão e ia ser salvo pelo gongo. Quem nunca escutou esse ditado popular, né? Salvo pelo gongo, vem daí, da catalepsia, né? A catalepsia é um estado que o corpo físico fica como morto, né? E, nesse tempo aí, lá no século XVIII ou XIX, me perdoem que eu não me lembro, não tinha-se meios tecnológicos, a medicina não estava avançada a esse ponto para entender isso. Então, as pessoas eram dadas como mortas. Mas, quando iam desenterrar aquela pessoa para enterrar outro da família, né, aqueles jazigos de família, percebiam que o corpo estava revirado, que o corpo estava de bruço, que o caixão estava arranhado, né? E aí começaram a desconfiar, alguma coisa está acontecendo, né?
até que a medicina avançou e as pessoas entenderam que isso é uma doença, a catalepsia. E, nesse momento, imagine a aflição para um espírito que sabe que não está morto e está sabendo que está sendo enterrado. Imagine a aflição desse espírito. Né? E quando ele acorda, quando volta do estado de catalepsia, tudo, né? Entra em estado de catalepsia, esse é o nome, né? Que é diferente da letargia, que a gente vai ver aí para frente, eu acho que é o próximo. Deixa eu ver, Alessandra. Esses slides estão com algum chabu, né, Rodrigo? Sumiu meu cachorrinho, tinha um cachorrinho tão lindo ali. A licença do meu PowerPoint, você está dizendo que o meu PowerPoint é pirata, Rodrigo? Mas vamos lá. Ó, Rodrigo me chamou de pirataria, gente, no meio da aula. Gravada, estão gravando isso, Rodrigo. Você me chamou de pirata, Rodrigo? Não é meu slide, não, né? Ah, é o seu que é pirata, é o dele, gente, não é o meu, não. Resolvi, pronto. Não vou ser processada. Vamos lá, gente. Letargia é uma perda temporária e completa da sensibilidade do movimento por causa fisiológica não identificada, levando o indivíduo a um estado mórbido em que as funções vitais são desaceleradas, né? Então, não chega a ser uma catalepsia, né? O indivíduo não é dado como morto, como antigamente. Ele entra num estado de letargia completa. Então, os batimentos quase param, a respiração fica desacelerada, mas a equipe médica consegue diagnosticar que ele não morreu, né? Ele está em estado letárgico. Mas o que está em estado letárgico? O corpo. O espírito continua ali ativo, né? E um outro estado, vamos lá, Alessandra, senão a Marie vai me expulsar desse salão já já, é a síncope, que é o desmaio, né? Desmaio. É muito comum isso também, quando uma pessoa sofre um desmaio e volta do desmaio, dizer assim, não, eu vi que fulano estava ali perto de mim, na hora que eu desmaiei, que eu estava desmaiado, Estela me acudiu, pegou minha bolsa, chamou não sei quem, e você fala, estava desmaiado ou não estava desmaiado? Né? Às vezes as pessoas até duvidam que a pessoa desmaiou mesmo, ou estava fazendo fita, né? Tava de foi frescura. Se ela lembra que eu estava ali do lado dela, se ela lembra que foi fulano que chamou, que ligou, que pegou o celular, que não sei o quê, não estava desmaiado, estava fingindo, era frescura, né? A gente escuta essas coisas, né? Mas, na verdade, não estava fingindo. Na verdade, a percepção foi do espírito. O corpo realmente teve uma síncope, né? Desmaiou. Mas o espírito não. Isso também acontece em acidentes, né, automobilístico, batida, a pessoa cai ali desmaiada, né, toma uma pancada, desmaia, mas depois nos relatos dizem, não, o médico fez isso, fez aquilo, o bombeiro me chegou, me botou aqui, me botou ali, não sei o quê. E as pessoas dizem, como é que sabe se estava desmaiado, né? Então não estava desmaiado, estava fingindo. Não, a pessoa não estava fingindo. A percepção vem do espírito, né, que nesse momento está em estado parcial de liberdade. O corpo está sofrendo aquele abalo, aquele acidente ou aquela queda de pressão, seja lá o que for. Tudo do corpo físico. Espírito tem toda a percepção daquilo ali, né? Ale, eu lendo o material para aqui, você explicou uma coisa que aconteceu comigo quando eu era criança. 8 anos de idade ou menos, me jogaram na piscina. E eu lembro que eu me via afundando. Eu me via me afundando. Aí, quando me tiraram, a única coisa que eu disse assim, eu me via afundando. Isso sempre me acompanhou. Então, esse é o trauma que desdobra. Sim. A imagem é nítida, eu afundando e olhando, e eu vendo eu afundada na piscina. Sim. Meu marido, ele fez uma cirurgia odontológica há uns 2 anos atrás, mais ou menos. E ele tomou aquele que os médicos chamam de boa noite Cinderela, né? Aquele remedinho que dá aquela apagada, que não é uma anestesia, mas dá aquela apagada no paciente, porque ele estava tomando anestesia direto e continuava sentindo a dor. Então, ele falou, eu vou te dar um remedinho aqui
para você dar uma apagada, uma relaxada, quando acabar, eu te acordo. Beleza. Esse dentista também é nosso amigo aqui do Harmonia, também é espírita e tal. E só que era uma cirurgia realmente odontológica, né? Então eles botaram aqueles campos estéreis, né? Aqueles paninhos estéreis, né? Quem não é da área médica, campos é aqueles paninhos que tinha um buraquinho aqui que só deixava a boca de fora, o resto estava tudo tampado, inclusive os olhos. E ele estava dormindo com esse remédio, né? Só que ele desdobrou, né? Nesse momento. E aí, o meu marido trabalha com material médico hospitalar. Então, ele tem esse conhecimento. Então, ele disse que via toda a mesa do instrumental lá do cirurgião dentista, né, odontológico, viu a marca do motor que ele estava usando, a marca da serra, a marca do não sei do que, lá. E pronto, acabou a cirurgia. E aí ele contou para o dentista, que é nosso amigo também, falou, você não sabe o que aconteceu, eu tive um desdobramento durante a cirurgia. Ele, foi nada, não sei o quê. Aí ele falou, eu vou te dizer, ó, o motor era da marca tal, a anestesia era da marca tal, você usou a broca não sei o quê, pediu para a assistente a broca 3 porque a 2 não estava acoplando no motor, não sei o quê. Aí ele, não é mesmo, cara, que você desdobrou? Então, isso também acontece, né, nas cirurgias, na anestesia. Mais ou menos o seu mesmo relato. Ele se viu, ele estava se vendo ali, deitado, né, na cirurgia, viu todo o material que estava sendo usado, e de acordo com o grau de consciência que ele trouxe desse desdobramento, foi quase 100%, porque ele já está treinado a fazer isso, ele já faz isso há algum tempo, né? Então, para ele, foi muito natural trazer todos esses dados do que ele viu durante esse desdobramento, né? E esse seu caso, é óbvio, é claro que foi isso também, né? No momento do seu afogamento, né, você se desdobrou, né? E criança, então, é muito mais fácil. Isso por tudo aquilo que eu já falei no início da aula, né? Pela criança estar com um pezinho lá, outro cá, então é muito natural para que aconteça. Mas vamos lá. Deixa eu passar aqui. Então, o coma a gente já falou meia hora sobre ele, né? Mas vou ler ali o que está dizendo. O coma é causado pela perturbação grave do funcionamento cerebral devido a traumas crânioencefálicos, acidentes vasculares cerebrais, tumores, distúrbios metabólicos, envenenamento, asfixia, quando natural, ou pode ser induzido por medicação. Então, aquilo que a gente já falou ali um pouquinho atrás. Eu disse, quando chegasse ali, a gente ia pular o slide, porque a gente já falou tudo, né? Então, ele pode ser espontâneo, por todos esses acidentes que podem acontecer aí, ou provocado no momento em que a equipe médica induz ao coma, né, para que o paciente saia daquele estado grave e, quando retorne, ele já esteja melhor. E aí, nesse momento, todos aqueles casos aqui que a gente contou, e muitos outros, que eu ficaria aqui até meia-noite contando para vocês, né, do que acontece com o espírito quando está nesse momento aí de libertação. Mas, como vocês são médiuns poderosas, vocês já adivinharam o slide que vinha antes. E aí, como é que ocorre a emancipação total do espírito? Como, gente? Que a gente se liberta totalmente. Quando desencarna, né? Através do desencarne. É o processo que o espírito é desligado do corpo físico e retorna para o plano espiritual. Esse desligamento se dá quando ocorre a morte. Então, quando disser liberdade total, desencarnou. Todos os outros que a gente viu até aqui é liberdade parcial, né? Todos os outros, o corpo ainda está ligado pelo cordão fluídico. Lá vem você com essa plaquinha. Eu não quero essa plaquinha, não, Maria. Mas, Sandra... Então, vamos lá. Alguém falou aqui... foi você que falou da audição, né? Nós temos, mais ou menos, uma ordem de desligamento, né, quando ocorre o desencarne.
Então, primeiro nós temos o centro mental, que é a sede da alma, a região cerebral, o centro emocional, o centro vegetativo, que é o baixo ventre, onde tem a sede das manifestações fisiológicas e tal. Ela tem uma ordem de desligamento, quando a morte é natural, né, espontânea, ela segue mais ou menos essa ordem, né? Então, o primeiro centro a ser desligado é o centro vegetativo, depois o centro emocional e, por último, o centro mental, que a gente falou aqui. Porém, isso não é uma regra, né? Se a pessoa, por exemplo, desencarna por um acidente automobilístico e a pancada, o trauma maior for na cabeça, qual é o primeiro centro que vai ser desligado? O último, que seria do natural, né? Então, ou se ela sofreu um trauma muito grande aqui no abdômen, uma hemorragia interna ou externa, né? Um acidente muito grave, região torácica, centro emocional. Então, isso aí é uma ordem de uma morte natural, aquela morte de passarinho, né? Ou aquela morte que a pessoa vai morrendo de acordo com uma doença terminal, né? Tem uma morte tranquila, vamos dizer assim. Mas ela pode ser alterada, mudada, se for uma morte bruta, né? Súbita, bruta, por acidente, né? Uma morte que não for tranquila. Não é uma regra, certo? Qual é o próximo? Então, olha lá, o natural e o acidental. O natural é o desgaste, né, o esgotamento do nosso corpo físico, né? Eu digo que a gente nasce com prazo de validade, né? A gente tem lá uma cota de energia vital no nosso corpo e a gente vai esgotando ela. A gente já nasce com a data de validade para vencer, né? Cada um tem uma data de validade. A gente pode apressar isso, né? De acordo com o mau uso que a gente faz dessa energia. Lá em casa eu tenho um ditado que eu falo com os meus filhos, né? Quando eu estou brigando com eles ou reclamando de alguma coisa, eu digo assim, ó, eu não vou gastar minha energia vital com isso. Né? Eu uso essa frase para eles assim, eu não vou gastar minha energia vital com isso, não vou desencarnar antes do tempo por causa disso. Né? Você vai aprender sozinho. Quando eu estou estressada com os filhos, eu falo isso. E quando eu vou dizer, eles já falam para mim, né? Eles já falam, já sei, mãe, não vai desgastar a sua energia vital. Eu falei, pois é, não vou. Então, esse é o nosso prazo de validade, né? Então, é a morte natural. Mas tem a acidental, que ninguém está livre, né, de que aconteça, né? Que acontece por imprudências, imperícias e negligências. Então, isso tanto pode ser eu pegar meu carro e sair igual uma louca pela paralela, cortando todo mundo, eu estou botando minha vida em risco e a de outras pessoas. Pode ser eu bebendo, sair dirigindo bêbada. Pode ser eu bebendo todo dia, mesmo em casa, sem dirigir, porque eu estou acabando com o meu corpo físico, né? Ou comendo muita porcaria, estou acabando também com o meu corpo físico. Fumando, eu também estou acabando com o meu corpo físico. Né? Então, quando eu falo acidentes, negligências, não é só acidente automobilístico ou qualquer outro tipo de acidente. É qualquer imperícia ou negligência que você esteja fazendo, atentando contra o seu corpo físico e desgastando esse prazo de validade, essa energia vital que foi dada a você. Né? Você pode esgotar ela antes do tempo. Então, olha lá, temos os homicídio, suicídio e aborto, que são todos desencarnes provocados, ou por mim, ou por alguém. Né? Homicídio, suicídio e aborto. Eu trouxe ali textos que falam o que é, mas vocês já sabem o que é cada um deles. Né? Mas o importante dizer sobre a ótica do espiritismo é que tanto o homicídio, quanto o suicídio, quanto o aborto são desencarnes abruptos, são desencarnes que não pertencem à nossa
como é que eu posso dizer? Não está em nossas mãos. Está em nossas mãos, mas não é permitido a gente. Ah, Alessandra, então eu não gosto muito de entrar em cada um desses assuntos, nem no homicídio, nem no suicídio e nem no aborto, porque só cada um deles aí dá uma aula de 2 horas. Né? Aborto, então, e eutanásia, que também não está aí, mas é um outro forma de desencarne provocada, dá uma aula de 2 horas. Né? Por que o Espiritismo se posiciona contra cada um deles? Porque cada experiência é importante para o espírito. O espírito não tem perdas. Né? Então, se você me traz uma história assim, mas a pessoa não tinha condições de criar aquele filho, a pessoa foi estuprada, a pessoa foi... Os casos mais graves e dolorosos. É importante para ela, é importante para o espírito que está ali, e é importante para todo um contexto de uma família que estaria envolvida naquela história. No momento que o aborto acontece, acabou a história. Né? A mesma coisa é a eutanásia. Né? Aqui no Brasil é crime, em outros países é permitido. Né? A família escolhe ressuscitar ou não. Né? Tem a ordem de não ressuscitamento ou sim. Aqui no Brasil não é. Mas o Espiritismo também vê isso como uma oportunidade. Né? Então, aquela pessoa poderia ficar mais 3 meses sofrendo em cima da cama. Uns podem olhar aquilo como sofrimento, outros podem olharem aquilo como aprendizado. Né? É dolorido? Por isso que eu digo, são assuntos muito complexos que dariam mais 2 aulas para cada um, 2 horas de aula para cada um. Mas o que é importante dizer é que todos esses processos, por mais doloridos que eles pareçam, eles sempre são experiências que a gente tem que passar, experiências que estão ali na nossa história. A gente tem o livre-arbítrio, a gente escolhe, quer passar ou não. Isso é permitido, mas sabendo que a gente está abreviando ali um aprendizado. Né? Às vezes, um paciente em fase terminal, ou um paciente deficiente, né? Uma pessoa que você sabe que nunca vai andar, nunca vai falar, né? Que já nasce nesse estado vegetativo, lá em outros países, tem a opção de acabar com aquilo ali naquela hora. Aqui no Brasil, não. Mas aquilo ali, aquela situação que aquela pessoa se encontra, é aprendizado para ela, porque o corpo está ali inerte, mas o espírito está aprendendo com aquela situação. Provavelmente uma mãe está aprendendo, um pai está aprendendo, uma família toda que está envolvida com aquele processo está aprendendo, a equipe médica que está cuidando daquela pessoa está aprendendo. Então, não existe perda nunca. Às vezes, exatamente, Gisele. Eu vou repetir o que ela falou. Ela fala. Não necessariamente, às vezes, o aprendizado é para o espírito que está passando por aquele sofrimento. Às vezes, o aprendizado é para quem está em torno. Realmente, às vezes é. Né? Acontece também. Falando da eutanásia, é porque hoje, aqui no Brasil, a gente utiliza mais os cuidados proporcionais ou os cuidados paliativos. Sim. Né? E, recentemente, eu passei por isso no hospital que eu trabalho. A mãe de uma colega, já em fase terminal, a mãe já tinha pedido que não queria que procedimentos invasivos e tudo, que ela concordava com os cuidados proporcionais. E a minha colega já estava preparada para isso, né? Que eu acho que a gente nunca está preparado para perder um pai, uma mãe, mesmo que seja a vontade dela naquele momento. E foi no final de semana passado. A mãe foi estubada na frente dela, coisa de 10, 15 minutos, tirou o tubo, a mãe faleceu. E ela teve foi forte. Uhum. Né? Sempre é, né? Ela, mas o irmão, não. O pai dela, não. Né? Tiveram um pouquinho assim, achou que ela teve um pouco de culpa. Sempre vai ter, sempre tem a pessoa que vai ficar com aquela culpa, sempre tem um irmão que vai jogar a culpa, né? Porque a gente
tanto a morte para a gente, às vezes, sempre traz uma questão de culpa, tanto numa questão dessa, como você está dizendo, quanto uma questão de, e se eu tivesse feito isso, né? Às vezes, uma pessoa que morre no caminho do hospital, e se eu tivesse feito o caminho diferente? E se eu tivesse, em vez de botado no meu carro, ter chamado a SAMU? E se eu tivesse isso? E se eu tivesse aquilo? A gente sempre quer ter uma desculpa, porque a gente não aceita a morte no nosso consciente. A morte a gente ainda não aceita, né? E aí eu vou pegar o gancho para falar do nosso último slide, que é um texto que está num livro de Herculano Pires, que se chama Educação para a Morte, né? Eu tirei esse trechinho só, que diz assim, para os materialistas, o título Educação para a Morte significa educação para o nada. Para aquele, no entanto, que entrevê a imortalidade da alma, esse título torna-se grandioso, pois ele compreende que a morte nada mais é do que o término de uma experiência material e o retorno à vida livre do espírito. A gente sempre, eu vejo sempre nas redes sociais as pessoas dizerem assim, a gente não está numa experiência do corpo físico, né? A gente está numa experiência material, vivendo uma experiência espiritual, ou vice-versa. Não, a gente está numa experiência espiritual e ponto. Tanto estando encarnado quanto estando desencarnado, você está numa experiência espiritual, tanto do lado de cá quanto do lado de lá. Tanto do lado de cá tem aprendizado, quanto do lado de lá tem aprendizado. Tanto do lado de cá tem tristeza, quanto do lado de lá tem tristeza. Tanto do lado de cá tem despedida, quanto do lado de lá tem despedida. Tanto do lado de cá tem reencontro, quanto do lado de lá tem reencontro. Então, a vida é uma só muda a dimensão, né? A morte, eu sempre, quando estou falando com alguma pessoa, em termos de consolação de que perdeu um ente querido, eu sempre digo o seguinte, por exemplo, eu perdi a minha mãe, né? Eu perdi a minha mãe, eu tenho saudade da minha mãe. Agora, a minha mãe, que partiu, quando ela despertar do outro lado, ela vai ter saudade da filha, do neto, do outro neto, da irmã, da outra irmã, da sobrinha, do pai, da mãe, da amiga, do lugar, do emprego, da casa, de tudo. Para quem parte, é muito pior do que para quem fica. Mas o nosso egoísmo é tão grande, né? E a nossa imaturidade, a nossa falta de educação ainda para a morte é tão grande que a gente, às vezes, quer que uma pessoa fique ali em cima da cama sofrendo não me deixa, não me deixa, não me deixa, né? Quando ela desencarnando, esse sofrimento passa, né? Aos poucos ela vai se refazendo, se regenerando e tudo melhora, né? Então, para quem fica, é muito mais fácil do que para quem parte. E aí, quando eu digo que dos dois lados tem reencontro e tem despedida, é assim também. Quando o espírito reencarna, ele está se despedindo de quem está lá, né? Quem está lá é uma dor também para quem está vindo, né? E, ao contrário, quando o espírito desencarna daqui, é festa do lado de lá para quem está esperando, né? Então, a vida acontece o tempo todo. Não existe esse negócio de um espírito vivendo uma experiência material ou estamos no plano físico vivendo. Não, é uma experiência espiritual sempre, né? A gente está no ciclo 1 e o nosso intuito aqui com a ULI, vocês vão ouvir a Adenauer sempre falando isso, né? Nas palestras, nos aulões, vocês vão ouvir vários facilitadores falando isso aqui. Se já não ouviram, já ainda na aula 5, mas vão ouvir muito. O objetivo da ULI é fazer com que a gente se reconheça espíritos, né? Esse é o único objetivo da ULI, o principal, único não, o principal objetivo da ULI, né? E quando a gente se reconhece espírito, a gente começa a ter essa educação aí para a morte. Tudo fica muito mais fácil, né? A nossa problemática gigante que a gente tem na nossa vida, quando a gente se reconhece espírito, a gente vê que tem tempo para tudo, o tempo é eterno, né? A gente pode aprender durante a eternidade, a vida não acaba, a vida
indestrutível. Também não é aquela coisa de deixar para a próxima encarnação, não. Porque eu tenho uma tia que, quando a gente fala as coisas, ela diz assim, essa aí não quer, nessa aqui eu não quero aprender isso, não, deixa para a próxima. Também não é deixa para a próxima, não. Você está aqui, aproveita a oportunidade que está aqui, aprende tudo, suga tudo que tem de aprendizado para você ter, né? Como diz Adenauer, é criar todas as habilidades que você puder. Não é para ficar empurrando para a próxima encarnação, não, né? Mas é esse alívio, esse conforto de que a gente não precisa ficar desesperado, que tudo não é o fim do mundo. Nós temos a vida toda para aprender, né? E somos espíritos. Então, a gente pode... Ali no slide estava escrito poder. Não é poder, né? A gente tem que contextualizar esses textos antigos, né, do Livro dos Espíritos, do Livro dos Médiuns e de outras literaturas. Não é poder, mas a capacidade que nós temos de ir e vir, né? E essa aula demonstra isso para a gente, que a gente está vivendo essa experiência espiritual o tempo todo, mesmo estando encarnados, porque somos espíritos, né? Então, a gente vive isso naturalmente, no sono, nos sonhos, e em todas essas situações. Nas situações provocadas, quando você faz um desdobramento intencional, né? E isso são coisas muito naturais. Quando a gente avançar aí nas outras aulas de mediunidade, médios e tudo isso, a gente vai entender ainda mais as capacidades que nós temos como espíritos. Ok, gente? A Marie está me olhando já de cara feia. Eu já passei 8 minutos do tempo que ela me deu. Viu? Eu espero que a gente se encontre em próximas aulas. Eu adorei a participação de vocês. Você não falou demais, viu, Gi? Eu adoro alunos que perguntam muito. Adiantaram todos os meus slides, mas foi ótimo. Obrigada e até uma próxima vez. Um beijo para vocês.